Queridos, eu quero pensar com você sobre um tema. Tudo depende como enxergamos. Vamos ler Mateus 6, 22 e 23. Mateus capítulo 6, 22 e 23. Jesus está dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Queridos, Jesus estava encerrando a sua palavra ali no Monte das Oliveiras, famoso Monte das Oliveiras, ali na divisa junto ao lago de Genezaré, uma montanha. Lá estava Jesus ministrando e ele traz essa referência sobre os olhos. E uma tendência nossa quando se fala de olhos, é de nós ficarmos com aquilo que é físico, que é orgânico, que são esses dois globos oculares que enxergam. No contexto bíblico, dentro também do hebraísmo, nós precisamos analisar com mais atenção. E olhos tem muito a ver, um ato de Deus conversando conosco e nos ensinando muita coisa através de Jesus sobre esse texto que fala que os olhos são a lâmpada do corpo, que os olhos, se eles forem bons, o corpo será pleno de luz. Então, queridos, não é somente aquele moreno ou a morena com os olhos azuis ou verde que fica bonito. Não é o diferencial estético de um olho. Não é também a capacidade física, orgânica de enxergar bem, de não precisar de um óculos ou coisa parecida. Está falando aqui o Senhor algo muito além. Está falando não somente do olho, mas do olhar. Não do globo ocular, mas daquilo que você enxerga. E aquilo que você enxerga além do mundo físico, mas que vai para um mundo espiritual. Olha o que Lucas não é muito detalhista, mas lá em Lucas 11, 34, 35 e 36, Lucas acaba sendo mais detalhista. Por que Lucas fica mais detalhista nesse sentido? Explica um pouquinho melhor quando ele não era. Entendo eu, porque Lucas era médico. E ele entendeu que não era biologicamente, não era cientificamente que ele tinha que falar de olhos, mas era num contexto espiritual. Olha o que Lucas diz: são os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Olhos humildes agora. Todo o teu corpo será cheio de luz. Ele leva para um outro pano, não para o físico. Porém, se os teus olhos forem malignos, também no mundo espiritual, todo o teu corpo será tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Agora Lucas vai e traz um pano espiritual, emocional, além do enxergar físico. E ele fala de olhos humildes e olhos malignos. Ele fala de uma situação de ter um fulgor interior, e esse fulgor interior, resultado, trevas. Como pode um fulgor vem de claridade, vem do raio que a luz leva, o facho de luz, ou o brilho que a luz gera em alguém, e ele dizendo, como pode, você tenha cuidado, se certifique, analise dentro de você, se aquilo que clareia dentro de ti, aquilo que resplandece dentro de ti, não pode estar gerando trevas. Quando eu pensei nesses versículos ontem de manhã, eu me lembrei que o propósito da luz é brilhar. O propósito da luz é gerar um brilho, é vencer as trevas. Também eu observei, anotei aqui, que existe uma fábula, não digo, uma história judaica, e eu até acho que seja uma verdade. Há um conto judaico de que quando Deus fez o homem, o Adão, o primeiro homem, ele fez de uma forma diferenciada desse homem que nós temos aqui. Quando Deus diz lá, quando Gênesis diz que o homem se sentiu nu, e Deus faz para ele uma roupa de pele, alguns
exegetas dizem, inventam lá, que a Bíblia não fala, que foi ali que morreu o primeiro animal e que Deus tira a pele de um animal para cobrir Adão e Eva. Não tem nada a ver ali com pele de animal, não tem nada a ver com morte de animal ali. Ali está dizendo que Deus fez para o homem Hor, em hebraico, pele. O homem não tinha essa pele que eu e você temos quando foi formado. O ser humano, ele era um ser que resplandecia. Ele não tinha pele. Mas a Bíblia diz que quando ele peca, cai a glória de Deus que estava nele. Ele perde esse resplandecer. E aí ele se olha e ele não se sente nu fisicamente, ele não se sente com os seus órgãos genitais visíveis. Não, ele se sente sem pele, porque a pele dele era algo de luz. Era Hor no hebraico. Hor e Horn. São duas palavras, uma é pele e outra é luz. São idênticas quase. Então quando Adão, ele se toca que ele perdeu aquela luminosidade, aquele resplandecer, porque Deus disse assim façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem é o Criador? O Criador, a semelhança do Criador é luz. Ninguém vê a Deus, Deus é Espírito. Mas todas as aparências de Deus é algo luminoso, fantástico. Tanto é que ele diz para Moisés um dia, Moisés, você não pode me ver, mas você vai ficar na fenda da rocha e vai passar a minha Shekinah, vai passar a minha presença. E Moisés, ele enxerga aquilo e sai com os olhos brilhosos, porque ele enxergou um clarão. Moisés também, quando ele fica 40 dias no monte, em contato com Deus, ele desce de lá resplandecente, e o povo não conseguia vê-lo. A presença de Deus é algo resplandecente, é algo glorioso. E há um conto judaico que diz que os animais do paraíso, quando eles, ao virar do dia, a Bíblia diz que Deus vinha conversar com Adão. E a gente geralmente pensa, um Adão sentadinho num poste lá, numa árvore, no paraíso, e Deus proseando com ele. A Bíblia não diz que ele vinha sentar com Adão, ele vinha conversar com Adão. Entende o judeu que eles saíam caminhando, Deus chegava na sua glória, e chegava ali para Adão no paraíso, na virada do dia, e eles iam caminhar, dar uma volta no paraíso, conversar os dois, ter um momento de intimidade. E segundo esse conto judaico, diz que os animais ali do paraíso, eles esperavam Deus e Adão chegar pertinho para identificar quem era o Criador. De tanta glória e luz que Adão tinha também. Que os animais, às vezes, de longe não conseguiam identificar quem era o Criador e quem era Adão. Isso é um conto judaico, não é bíblico essa parte. Mas eu quero crer que isso existiu. Porque Deus sempre esteve interessado, meus queridos, em transferir para o homem a sua glória, a sua Shekinah. Não da forma divina, não no todo, porque isso é impossível, mas que eu e você resplandeça a sua glória. Assim como nós, antes de eu entrar lá, eu sempre comparo o ser humano cheio de Jesus, o ser humano que deixa Deus trabalhar na sua vida, que recebe Jesus, como a lua. A lua não tem luz própria, A lua em si não clareia. O que faz a lua clarear? É a luz do sol que joga lá na lua e ela reflete a claridade do sol. Então eu e você, meus queridos, se nos aproximamos de Deus, se nos envolvemos com Deus, se deixamos que Ele reflita a sua glória sobre nós, brilharemos também, não na essência como Adão foi feito, porque Deus precisou fazer essa pele aí para nós, por causa do pecado de Adão. Alguém que quer imitar o homem, se transforma num ser de Satanás, que quer imitar o homem, quer roubar todas as bênçãos que Deus deu para o homem, ele se transforma num ser de luz. E aí, meus queridos, como você, como nós, poderemos nos transformar num ser de luz aqui na terra. Não aquela luz que Adão tinha, porque essa ele já perdeu. Essa é impossível para agora. Mas a Bíblia diz, e chegará o dia em que ele nos arrebatará daqui. E Paulo diz que assim como ele é, aleluia, nós também seremos. Como é que João viu ele? Um ser resplandecente de luz. Será devolvido a mim e a você o que Deus deu para Adão. Será restituído todas as coisas. Mas, enquanto aqui estamos, enquanto aqui vivemos, tem como
Sim, sermos luz. Jesus está ensinando aqui, nesse texto. Meus queridos, como que funciona o nosso olhar? O que enxergamos? Nós enxergamos, os nossos olhos, eles veem o que está aí fora. Os teus olhos me enxergam. Os teus olhos naturais me enxergam aqui. E o teu cérebro processa o que você viu e faz um rápido análise e identifica que é uma pessoa conhecida, que é o fulano de tal, e que ele está com um casaco azul, com a camisa cinza, com a cara já cansada, grisalho e etc e tal. O teu cérebro processa. E quando o cérebro processa, ele então interioriza, coloca para dentro de nosso ser essa imagem e o que representa para você essa imagem. Agora, no contexto que eu quero passar, como eu já disse, tudo depende de que como estamos enxergando os fatos e as coisas que nos cercam. Tudo depende. Esse texto de Lucas está dizendo isso. Está dizendo muito além do físico, muito além dessa versão física de você enxergar e processar e identificar quem eu sou. Esse texto está dizendo que é como nós enxergamos as coisas, os fatos, as pessoas que estão à nossa volta, determina como vivemos aqui. E influencia se seremos luz ou seremos tomados de trevas. Primeiro passo, a minha primeira pergunta: como estamos enxergando o nosso próximo? Como estamos enxergando as pessoas que vivem à nossa volta? Com que olhos você tem enxergado as pessoas da tua volta? Com olhos acusadores? Com olhos superiores a fim de inferiorizar? Com olhos julgadores? Com que olhos estamos enxergando as pessoas da nossa volta? É determinante. É determinante para a nossa vida, para realmente mostrar quem nós somos. É determinante. Um fator determinante é como estamos enxergando as pessoas da nossa volta. Será que por causa de uma desavença política, eu enxergo uma pessoa boa que está num quadro político que não me interessa e degrino a imagem dele só porque ele está num ambiente político que não me interessa? Será que porque esse fulano de tal um dia disse uma besteira e você ouviu ele dizendo, ele será sempre um dizedor? Uma pessoa que fala besteira? Será que aquele que nós enxergamos um dia errando, falhando, ele será sempre um errador e um falho? Como estamos enxergando o nosso próximo? Jesus era muito ferrenho, muito direto, e ele disse assim: ei, antes de você enxergar um cisco no olho do teu próximo, tire a trave, o pedaço de lasca de lenha que está no teu. Querido irmão em Cristo Jesus que está me ouvindo, eu e você precisamos enxergar o nosso próximo aos mesmos olhos de Deus. 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 7. Samuel, o grande profeta Samuel, o master dos profetas, chamado, escolhido por Deus. Deus diz para ele: vai lá na casa de Jessé e unge lá um dos filhos de Jessé para rei de Israel. E ele vai, e ao chegar lá ele enxerga os moços de Jessé. Jessé diz assim: o que veio fazer aqui, Samuel? Samuel diz assim: eu vim na tua casa, porque Deus me mandou aqui para ungir um dos teus filhos rei de Israel. Jessé estufa o peito e chama o menino mais forte dos dele. O jovem, o filho dele mais forte, mais habilidoso, com todas as suas potencialidades, e traz ali na presença do Samuel. E o Samuel pega o vaso de azeite, esse é grandão, esse é fortão, pega o vaso de azeite, e quando ele vai derramar azeite, Deus diz para Samuel: não, Samuel, não é esse. Samuel baixa: tem mais outro? Tem o segundo aqui. E Jessé vem trazendo os seus filhos, e cada um na sua sequência, e todas as vezes Samuel se empolga. Todas as vezes Samuel observa e diz: é esse. E até que Deus diz para ele: Samuel, lá em 1 Samuel 16 e 7, ele diz: Samuel, entretanto, Yoheveves assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê,
porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda. Você precisa, eu e você, precisamos de olhos espirituais, para enxergar o nosso semelhante, não humanamente, não fisicamente, não pelos seus dotes, mas olhar e enxergar o coração dessa pessoa. Tudo depende de como enxergamos o nosso próximo. Que a tua oração, meu querido, a partir de hoje seja: Senhor, me revela o coração do meu próximo. Deus vai revelar. Deus vai mostrar quem é o teu próximo no interior. Muitas vezes, aquele homem rabugento, aquela mulher complicada, que às vezes não nos olha no olho, que às vezes não nos dá um bom dia, que às vezes nos trata com indiferença, ela está machucada, está doente, está dolorida, está enferma, está cheia de dúvidas, cheia de lutas, cheia de traumas, e nós queremos olhar por fora. Diga: Senhor, me revela, aleluia, o coração do meu próximo, porque eu preciso amá-lo. Tudo depende de como você enxerga. Como está o teu olho nesse contexto? Tudo que nós enxergamos, nosso cérebro processa e nós interiorizamos. Há muita gente que não vale nada para você, mas porque os teus olhos enxergaram somente ela, e você já interiorizou que não vale nada, e você não quer nem vê-lo pela frente, mas lá dentro desta alma, ela tem um precioso valor para Deus. E se você entendesse quem ela é, se você passasse lá dentro do seu interior, se Deus revelar o coração dela para você, você vai chorar misericordiosamente, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, e vai correr e pedir perdão para ela. Às vezes a gente, como pastor, é taxado como doido por investir em pessoas que a sociedade não dá nenhum valor, que ninguém quer ver pela frente, que é rejeitado pelas pessoas. Somos às vezes julgados, somos orientados às vezes: é doido, pastor, fazer isso. Mas muitas vezes, nos nossos momentos de oração, você, pastor de casa de pão, tenha essa experiência. Nos teus momentos de oração, Deus vai revelar o coração das pessoas que congregam na tua casa de pão. Aleluia! E você verá de um olhar diferente. Você cuidará de um jeito diferente. Você amará de um jeito diferente. Você valorizará de um jeito diferente. Tudo depende de como você enxerga. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, na versão atualizada, Almeida atualizada, ele diz assim, que aquele que ama não suspeita mal. Paulo disse: que adianta, no versículo 1 do capítulo 13, que adianta eu dar meu corpo para ser queimado? Que adianta eu falar a língua dos anjos? Que adianta eu contribuir financeiramente se eu não amar? E no versículo 5 diz que quem ama não suspeita mal. Precisamos, meus queridos, além de olhar para os nossos próximos com um olhar físico, precisamos buscar olhar o coração. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: na volta dos teus amigos, na volta das pessoas que se relacionam com você, existem centenas de potencialidades. Existem muitas pessoas cheias de potencialidades, que se você entender o coração delas e levá-las a Cristo Jesus, aleluia, o Senhor há de fazer florescer essas potencialidades, e você será um líder de alguém poderoso em Jesus. Tudo depende de como você enxerga. Vamos para o próximo. Tudo depende de como enxergamos-nos a nós mesmos. Tem uma parábola, Mateus 25, 14 até o 30, fica grande aqui para ficar postando, mas vocês conhecem muito bem. A famosa parábola dos talentos. Jesus diz assim que um certo senhor saiu a viajar e ele entrega 5 talentos para uma pessoa, 5 preciosidades, 5 pacotes cheios de dinheiro. Vamos usar uma linguagem mais simples. 5 pacotes cheios de dinheiro para um moço, para um funcionário seu. Para outro ele entrega 3 pacotes cheios de dinheiro. E para outro ele entrega 1. Ele entrega para os 3 talentos. Ele entrega para os 3 algo de grande valor. E ele sai viajar. A Bíblia diz que Jesus fala, nessa parábola, que um deles
Que ganhou 5 faz no tempo em que o Senhor estava ausente e transforma aquilo em mais 5. 100%. O outro que ganhou 3, negocia e transforma em 6. Também aumenta a produção. Mas aquele que ganhou 1, enterra, tem medo do seu senhor e diz assim: esse homem pode me cobrar caro se eu fizer burrada. Pelo menos eu vou enterrar e quando ele voltar eu entrego o que ele me deu. O que esse homem enxergou em si? Os outros dois, eles se olharam e disseram assim: se o dono, se o Senhor entregou para mim esses talentos, é porque Ele está apostando em mim, é porque Ele confiou em mim, é porque é possível eu produzir com o que eu recebi. E aquele que recebe 1, ele não olha dessa forma, ele não olha para si, ele se enxerga como um miserável, ele se enxerga como um coitadinho, ele se enxerga como alguém, sobrou 1, aí quem ele deixou para mim? Quanta gente que se enxerga assim? Quem sou eu? Pobre de mim. Para o fulano Deus deu tantas hectares de terra, para mim me deu uma casinha. O fulano nasceu em berço de ouro. O fulano Deus deu o dom, ele canta, ele toca. Quem sou eu aqui, o coitadinho? Deus, tenho certeza, Deus te entregou talentos. Você tem talentos. Se Deus te salvou e te trouxe para o plano de salvação, Ele quer investir em você. Se você está aqui dentro hoje, é porque Deus te trouxe aqui para dizer para ti que Ele quer investir em você. Que aquilo que você tem, que aquilo que você sabe fazer, que aqueles dons naturais que você tem são preciosos para Ele, e Ele quer que você prospere e produza nos talentos que Ele deu para você. Não se enxergue como um coitadinho, não se enxergue como alguém na rabeira, não se enxergue como alguém desmerecido. Se enxergue sim como alguém filho do Deus vivo, aleluia, e esse Deus vivo é o Todo-Poderoso, e que pode fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele. Tudo depende de como você enxerga a você mesmo. Não se olhe com decréscimo, não se enxergue com menosprezo. Não estou dizendo aqui que você tem que andar altruísta, cheio de, ser o grandão. Também, isso aí é só para cair, porque a Bíblia diz que Deus derruba aquele que é orgulhoso. A única reação de Deus contra o ser humano é contra o orgulho. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Mas eu estou dizendo que você precisa se enxergar, interiorizar quem você é na presença de Deus. E você é filho. Está entendendo? De repente você não tem uma boa experiência de pai. De repente o teu pai biológico não pode e não conseguiu te dar uma boa referência. De repente você queira assim, diz, olha, eu não posso seguir os legados do meu pai ou da minha mãe, porque foram falhos. Sim, porque seres humanos são falhos. Mas o pai, o teu papai do céu, o nosso papai não falha. E você é filho dele. Te enxergue nesta noite como um filho de Deus. Filho de Deus tem herança. Filho de Deus tem promessa. Filho de Deus tem sabedoria. Filho de Deus tem vitória. Olha para dentro de si e diga, eu sou um filho de Deus. Te enxergue como filho. Te enxergue como herdeiro. Te enxergue como aquele que segue ao Pai Todo-Poderoso. Por último, tudo depende de como enxergamos a Deus. Quem é Deus para você? Infelizmente, a religião cristã vem deturbando a essência de Deus. Começamos há muitos séculos atrás, a igreja cristã começa a fazer um Deus malvado, um Deus castiguento, um Deus que estava só esperando você falhar para pisar em cima e esmagar. Um Deus que não via a hora de excluir você do meio. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Eu choro por muitos que foram expulsos, escarroçados, mandados fora das congregações, a título de que Deus estava tratando. Deus trata e continua tratando.
Deus exige um povo santo, sim, mas Ele não é carrasco. Ele é um Deus de amor. Ele doou o seu Filho para morrer por nós. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia Sagrada, não é um Deus carrasco. Claro que não é um Deus licencioso, como também agora a religião pós-graça, que eu quero dizer. Nós estamos num tempo de graça, onde a graça do Senhor é derramada de uma forma linda e maravilhosa. Nós vivemos nesse tempo, mas tem algumas instituições, alguns líderes, algumas igrejas que querem viver no pós-graça. Que tudo que fizer, pode continuar fazendo, que não fere a majestade santa e a santidade de Deus. Não, Deus continua santo, pecado continua sendo pecado, erro, o que a Bíblia diz que é errado, continua sendo errado, e quem faz errado está condenado, a Bíblia diz. Mas nunca, de maneira alguma, esse Deus está interessado em te arrebentar pelo meio, muito menos de que você cante e diga, quebra minha vida e me faça de novo. Deus não quer quebrar ninguém. O único que pode se quebrar na frente de Deus é você mesmo. Pode olhar lá em Jeremias. Jeremias está olhando o vaso, e o rapaz fazendo o vaso, e ele diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Foi o oleiro que quebrou o vaso. O oleiro não quebra vaso. Vaso se quebrou na mão do oleiro. Ele disse assim, realmente eu preciso ser moldado. Deus não está aqui para quebrar ninguém. Agora esse Deus, meus irmãos, como nós enxergamos Ele? Olha os espias. Quem lembra da história dos espias que foram ver Israel? A terra prometida, os espias de Israel? Josué lá no livro de Josué, Josué disse assim, vão 12 lá. Um de cada tribo, um líder de cada tribo. Vão os 12 e atravessem lá como espia e espionem a terra. E os 12 vão lá. E os 12 enxergam a mesma coisa, os 12 enxergam a mesma cidade, os 12 enxergam a mesma população, os 12 enxergam tudo igual. E 10 deles voltam e dizem assim, olha, o negócio lá é ruim, a terra é boa, mana leite e mel, a terra é produtiva, trouxemos um cacho de uva e cansamos na viagem, tivemos que colocar uma vara para carregar em 2. Tão grande era o cacho, mas tem gigante lá. E esses gigantes nos enxergavam como gafanhotos. 10 deles disseram isso. Primeiro, meus irmãos, que os gigantes nem viram eles. Se vissem, tinham matado. Tinham só 12 ali para espiar. Se eles entendessem que aqueles 12 eram espias, os gigantes tinham matado. Então os gigantes nem viram eles. Vai dizer que eles vinham como um gafanhoto. Segundo, ele dizia, o povo da terra são guerreiros e fortes. O povo da terra também não viu eles, não tinham prendido eles. Mas eles tinham uma visão diferente de Deus. O que Deus tinha dito para eles? A terra que está ali além do Jordão será vossa. Que visão eles tinham de Deus? Um Deus mentiroso? Um Deus falho? Um Deus que tinha trazido eles até a beira do Jordão para morrer no deserto? Era essa a visão que eles tinham de Deus. Eles enxergavam um Deus que tinha feito milagres e eles viram. Um Deus que tinha aberto o mar vermelho para eles passar. Esses mesmo passaram pelo mar vermelho. Pastor, mas fazia tempo? Não fazia muito tempo. Não fazia muito tempo. Nós pensamos que está no fim, que foi ali nos dias de assumir, que nos 40 anos. Não, esse episódio aqui foi muito antes. Estava recente na mente dele os milagres de Deus, tirando água da pedra, transformando a água doce, salgada em água doce, abrindo o mar vermelho, fechando o mar vermelho, vindo codornize, o maná todo dia vinha na casa deles, lá aquela farinha que descia para eles fazerem a comida. E a visão deles de Deus era, não venceremos o gigante. Que visão tu tem de Deus? Como você enxerga Deus? Tem maluco que enxerga Deus como uma marionete. Me desculpe a expressão. Tem crentes, entre aspas, que enxergam Deus como uma marionete. Eu estou bem, está tudo bem, então deixa Deus lá. Eu estou num pepino, Deus vem cá, resolve meu pepino. Estou com problema, agora eu preciso para a igreja. Eu estou com problema, eu preciso para a igreja. Aí fica uma semana lá, e está bem crente. Quando Deus resolve o probleminha dele, some. O bombeiro, que na igreja não tem cobrança, né? No hospital tu nem conseguia sumir, tu tinha que pagar na conta, não saía ainda. Enxerga Deus como um socorrista. Enxerga Deus como alguém que está ali à sua disposição, em cima da geladeira, lá para pegar quando quer. E tem gente que enxerga Deus assim. Tem gente que também enxerga um Deus tão distante. Ele não está nem aí para os meus problemas, ele não está interessado em mim, ele mora lá no céu. Como você enxerga Deus? Mas tinha 2 doidos, daqueles 12, que entraram na mesma cidade, enxergaram os mesmos gigantes, enxergaram o mesmo exército, enxergaram os mesmos muros,
Oh, aleluia. E disseram: o Deus que está conosco nos fará prosperar, e nós entraremos na cidade, tomaremos a cidade e seremos dono daquela terra. Você tem enxergado Deus como? É difícil a cidade onde eu moro. O povo aqui é muito complicado. Ah, mas não é fácil onde eu vivo. Enxergue com os olhos que Deus te deu e diga assim: eu serei alguém que vou mudar a cidade onde eu vivo. Eu serei alguém usado por Deus para mexer nas bases da construção social de onde eu vivo, porque eu sou filho de um Deus que tudo pode e tudo faz. Os olhos de Deus. Josué e Calebe foram os únicos que pisaram na terra prometida. Josué e Calebe foram os únicos dos espias, foram os únicos que entraram na terra prometida, porque eles olharam com os olhos de Deus. Como você está enxergando? Vou revisar para encerrar. Está enxergando o teu próximo? Como estamos enxergando o nosso próximo? Com que olhar? Como estamos enxergando a nós mesmos? Quem somos nós? Você é filho? Você é filho de Deus? Se enxergue como tal. Se enxergue como tal. Aleluia. Nós até julgamos aqueles 2 meninos que acompanhavam Jesus, e que a mãe deles chega e disse: Jesus, quando tu entrares no teu reino, eu queria que o meu filho, um tivesse na tua direita, outro na tua esquerda. Nós até julgamos essa mãe, e até julgamos esses meninos pela vontade, mas eu creio que eles não estavam muito errados, não. Eles estavam entendendo que ser filho de Deus é sentar no trono ao lado dele. Não é no trono no lugar dele, mas é no trono no lugar dele. E lá em Apocalipse, João revela isso, escreve que a igreja sentará ao lado do trono de Deus, à direita de Deus. Coloca na tela, por favor, Hebreus 10 e 19. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. O que Hebreus está dizendo aqui? Ei, escute aqui. Deus estava usando aqui o escritor aos Hebreus para falar com o povo hebreu. E o povo hebreu, ele sabia que existia um ambiente no templo chamado de Santo dos Santos. O Santo dos Santos era fechado por uma cortina muito espessa e grossa. E essa cortina, dali para diante, só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de um processo total de limpeza, jejum, e ele entrava no Santo dos Santos para interceder, para falar com Deus pela nação e para curar os males da nação. A Bíblia também diz que no dia que Jesus grita lá na cruz, está consumado, esse véu, essa cortina rasga de alto a baixo, e o Santo dos Santos fica acessível, não físico, porque o Santo dos Santos é o lugar aonde você chega e está na presença do Todo-Poderoso. Está entendendo? Se você enxergar o teu semelhante errado, você nunca conseguirá entrar no Santo dos Santos. É sério isso? Porque Jesus disse assim, se você quiser trouxer a tua oferta ao altar, escute isso que é importante. Se você trouxer a tua oferta ao altar, e quando chegar para entregar a oferta, lembrar que tem um problema com o teu irmão, deixa a oferta de lado, volta e conserta o problema com o teu irmão, e aí então a tua oferta terá valor. Não tem como entrar no Santo dos Santos. Hoje oferta é muito mais do que um dinheiro que você coloca A oferta é você se ofertando ao Senhor. Oferta é os teus dons, os teus talentos para o Senhor. Oferta é a tua vida entregando para o Senhor. E Ele está dizendo, acerta, como você enxerga o teu semelhante, depende tudo. Está tudo certo, acertei com o semelhante, agora eu preciso ver como eu me enxergo. Como eu me enxergo? Sou filho ou sou bastardo? Tem muito crente que se comporta como bastardo. Tem muito crente que é filho, que já aceitou Jesus, mas se comporta como alguém que não tem Deus. Fica lá miserável, encruadinho. Pois é, eu não posso. Querido, Deus te chamou para uma grande obra. Deus te salvou para você fazer discípulos. Deus te remiu para que você produza muito fruto. Membrinho de banco, graças a Deus que aqui não tem banco, só tem cadeira para não ter membro de banco. Que membro de banco é prego. Se Deus te chamou para produzir no reino, seja um filho produtivo, seja um filho igualzito ao pai. Você que é gaúcho aí. E por último,
Você precisa enxergar a Deus. O Santo dos Santos está ali. E aí então eu me enxergo ao meu próximo. Como eu estou enxergando o meu próximo? Como eu estou enxergando a mim mesmo? Como eu estou enxergando Deus que tudo pode? E aí sim, eu estou enxergando como a Bíblia me mostra. Eu entro com ousadia, com confiança. Versão atualizada, não precisa colocar lá, mas a versão atualizada diz com ousadia. Eu me acerto muito bem com a minha vizinha santa e o meu vizinho branco. São meus amigos e me acerto muito bem com eles. E creio que nós temos uma ótima amizade e respeito muito eles. Mas eu não tenho coragem de entrar lá na porta da casa dele, entrar na casa dele, abrir a geladeira e pegar uma água para tomar. Não tenho coragem. Não tenho ousadia para isso. Embora, se eu fizer isso, eu te garanto que eles não vão fazer, nem vão dar bola para isso. Né? Vão dizer, opa, gostei, ele está se sentindo em casa. Mas eu não tenho ousadia, porque ele não é meu pai. E ela não é minha mãe. Não sei se tu está me entendendo o que eu quero dizer para você. O pai lá, você precisa ter ousadia. Ele é teu pai. É isso que ele está dizendo. Entra, abre a porta da geladeira do teu papaizinho do céu. Entra, senta no sofá e ergue as pernas. Essa é a experiência que Hebreus está convidando você. Com o papai. Se você enxerga bem o teu próximo, pelos olhares da Bíblia. Se você enxerga com o olhar da Bíblia a você mesmo. Se você enxerga o papai do céu, quem realmente ele é. Você não tem medo. Por isso que eu sou doido às vezes nas minhas orações. Às vezes aquela daqui, mas às vezes aquela me dá uma olhada com as minhas orações que eu estou dizendo. E ela diz assim, eu concordo. Mas ela já diz de cabeça abaixo, porque esse cara é louco. Não, eu tenho ousadia, porque eu sei quem é meu pai. Não tenho medo, Leonel, de chegar na geladeira do papai do céu e abrir a porta da geladeira e pegar e comer daquilo que tem do melhor. Eu quero que tu entenda isso, meu querido, a partir de hoje. Eu quero que tu entenda que tudo depende de como você vê, de como você enxerga. Deus tem coisas tremendas para mim e para você. Deus tem coisas grandes para a tua família. Deus tem coisas grandes para a cidade onde você vive, aleluia. Mas depende de você ter ousadia e entrar no Santo dos Santos com coragem e dizer, é meu, porque eu enxergo da forma bíblica. E aí sim, Lucas diz assim, se os teus olhos forem bons, as coisas vão acontecer e vão resplandecer. Seja um resplandecente nas mãos do Senhor. Deixa